Saudações Cruz Maltina, salve galera! Vamos aí galera, vamos fazer aí um comentário, a opinião sobre a rescisão do Coutinho. Antes de mais nada, deixa o like aí, assina o sininho aí de notificação, fala aí, compartilha com seus amigos aí, valeu? Para dar uma força no canal. Bom, o Coutinho soltou uma nota dizendo que ele está com o mental dele abalado e que naquele momento ali ele decidiu e entendeu que precisava parar. Pô, cara, eu vou dar minha opinião pessoal, como uma pessoa que teve esse tipo de problema. Eu tive esse tipo de problema recentemente e tomei a decisão também de parar, porque eu estava no meu limite e isso é sério. Então eu vou entender desde que o Coutinho não chegue amanhã ou semana que vem e assine com outro clube. Eu vou entender ele se ele parar e começar a se tratar, cuidar da vida, cuidar do mental dele para que ele possa prosseguir com a família dele. Isso eu vou entender porque isso é sério. E isso é um processo longo. Isso não é um processo de uma semana ele tô melhor. Mesmo a pessoa que tem uma situação financeira muito boa, como é a dele, como é a de alguns artistas, de cantores, esse é um tipo de problema que pode acontecer com qualquer um. Eu tive esse problema, então eu fiquei alguns meses muito mal, me tratando, e hoje eu estou recuperado. Mas se eu não parasse naquele momento ali, iria acontecer alguma coisa pior. Então eu precisei parar, dar uma virada na chave para recomeçar. Você tem que ter todo um apoio familiar, eu tive esse apoio, um tratamento, medicação, para você poder se recuperar e estar bem. Então é o meu caso. Então eu vou entender o caso do Coutinho, se realmente ele parou para isso, para poder se ajudar, para que a família dele abrace ele e ele procure se tratar para que fique bem. Então, realmente, uma pessoa assim, ela não consegue render, seja em qualquer área da vida de profissional, seja um pedreiro, seja um auxiliar de escritório, um juiz, um policial, qualquer um pode ter esse tipo de problema, e eu tive esse tipo de problema, então eu sei que isso não é brincadeira. Alguns que me conhecem, souberam disso, sabem disso, né? Lembram que eu tive esse tipo de problema. Então eu vou entender. Um outro ponto é que realmente, desde que ele chegou, ele entregou pouco. A torcida, ela não está escrachando o cara. A torcida, ela se apegou na situação de que teríamos um craque vindo da Europa para assumir essa responsabilidade. De vestir a camisa 10, de chamar a responsabilidade para si. Por nós, a torcida está sofrida há tanto tempo, carente de títulos, carente de ídolos. É óbvio que abraçaríamos o Coutinho. É óbvio, mesmo ele não sendo ídolo. Saiu daqui muito novo, não deu tempo de ganhar nada aqui. Quando voltou com aquela expectativa de até onde a gente chegou. Semifinal, uma final de Copa do Brasil onde poderíamos ter ganho. Mas aí a parte também disso tudo vem dos treinadores. Ele atuou com um e depois atuou com outro. Então realmente, se você é deslocado, vamos colocar dessa maneira. Você é barbeiro. Você é barbeiro. Você não é eletricista. Vamos botar você para fazer parte elétrica. Porra, você não vai fazer, né, cara? Você não vai conseguir desempenhar bem aquilo ali. Então, é assim. Se o Coutinho estivesse rendendo no último terço de campo, como eu acredito que com o cara sendo 10 e com a qualidade que ele tem, se ele atuasse no último terço de campo, sem precisar vir buscar a bola, de volante, de faz tudo, eu acho que ele ia render melhor. O Diniz tem muita culpa nisso, pelos esquemas malucos que ele inventa.
claro que tem jogador ali que nem merecia estar vestindo a camisa do Vasco. Acho que o problema não passa só pelo Coutinho. Acho que o Coutinho foi até onde ele conseguiu. Eu acho que tudo tem um limite, o limite dele chegou. E, rapaziada, pessoal que está assistindo, é normal. Eu sou prova viva disso, que o limite chega. Ele chega e se você não parar, pode acontecer algo pior. Então, assim, vou dar um voto de confiança pro Coutinho, como eu disse antes, se ele parou agora e vai tratar. Vai se cuidar, para daqui a alguns meses ele tá bem. Agora, se a partir de semana que vem ele assinar um contrato com outro clube, aí eu vou dizer que ele realmente ele não queria porra nenhuma com o clube do Regatas Vasco da Gama, entendeu? Mas aí vamos ver, é o futuro, vamos ver, tá? Isso é um papo aqui de uma pessoa que teve uma situação ruim e eu consegui superar. O campo realmente não ajudou, ele não ajudou mesmo e salvo algumas exceções, algumas partidas. Claro que o time do Vasco de 2024 para cá vem sempre modificando. Tem jogador que não tem o mesmo raciocínio do cara. Isso a gente via em várias partidas. O Coutinho recebia a bola de costas, virava e não tinha para quem tocar. Porque os caras não tinham o mesmo raciocínio, tipo fazer a flecha, passar, acompanhar a jogada, raciocinar que, pô, se o Coutinho receber, quando ele virar, ele vai tocar para mim. Então tinha muito disso também. Várias vezes ele criou jogadas de gol e que não foram bem concluídas. Ele fez isso. Ele jogou um tempo bem e depois vem jogando mal. Mas ele jogou muito mal, mais vezes do que jogou bem. Isso é fato. Então, assim, estão bombardeando o cara, aquele que foi covarde, que veio pra cá e queria só se dar bem. Não, cara, não é bem assim. Não é bem assim. Não tô defendendo ele, eu tô falando do Coutinho homem, marido, pai, filho. É o cara que precisa se cuidar se realmente ele estiver com esse problema, entendeu? Mas realmente, como atleta do Vasco, o rendimento caiu muito e ele não conseguiu dar aquilo que a gente precisava. Ele não conseguiu ser aquele atleta que a torcida acreditava que seria. Que os problemas acabaram, que nós vamos ter um cara que vai distribuir bolas, que vai fazer gol, que vai cobrar falta, que vai nos dar título. Infelizmente. Futuro a Deus pertence, cara. Vamos torcer aí que no elenco nós temos o Johan, né, que pode vestir a 10, pode fazer aquela função ali. Torcer que dê certo, porque esse cara ele vem entrando bem nos jogos. Agora dá sequência para ver se o cara realmente não vai sentir também a pressão. Um pouquinho lá atrás, o Ryan foi cobrado. Se vocês procurarem, tem um vídeo dele chegando no CT, ele no banco do carona. A torcida vai lá, ele abre o vidro, cobra, xinga o cara. E, porra, ele ficou por isso mesmo. Ele começou a render, ele começou a trabalhar. Mas tem pessoas e tem pessoas. Tem pessoas que absorvem bem e tem pessoas que não conseguem. O Coutinho nitidamente vinha mostrando em campo, por várias vezes, você olhando as expressões dele, você via que ele não estava bem. Eu percebi isso em várias transmissões, que o cara já não vinha bem. Cabeça baixa, meio desanimado, tipo, porra, vou desistir. Ele já vinha dando sinais disso. É normal, aconteceu comigo também. A diretoria não percebeu isso, o Diniz também não. Admirar muito porque o cara que se diz psicólogo, amigo, apaziguador de situações, não perceber isso. Acho que o Diniz demorou muito para tirar o Coutinho em algumas partidas antes. O Pedrinho tem culpa nisso também, porque podia ter se reunido com o Diniz, com o jogador, conversar. Ó, você não tá rendendo, esse jogo você fica na reserva, tá bom? Até pro cara refletir. Poupar-se, quer blindar? Blindava dessa maneira, protegendo ele assim. Mas não dessa blindagem de mimar o cara. Então na primeira oportunidade que foi vaiado, sentiu. Eu acho antiprofissional. Se
se ele não tiver com problema nenhum. Estou voltando num ponto em que, se o atleta não estava rendendo, ele quer sair do clube, forçando isso. Mas eu vou muito pelo lado humano, de que o cara não estava bem. E aparentemente ele não estava bem mesmo. Então assim, vamos ver aí o que vai acontecer. Realmente ele não vai mais jogar pelo Vasco. E vamos dar continuidade ao que está com o time que está em campo. Torcer que o Diniz não fique inventando. Temos 2 jogos de semifinais aí contra o Fluminense. Tem rodada do Brasileiro também semana que vem. E vamos torcer, vamos fazer o que a gente faz, dar força. Falta de apoio da torcida nunca teve. Sempre apoiamos. Sempre. Essa torcida vem apoiando desde sempre. Desde sempre. Qualquer um que está em campo, a torcida está apoiando. Então, falta de apoio não foi. Galera, obrigado. Deixa o like aí. Deixa o comentário, crítica. Se quiser ajudar, o canal aqui é bem aceito. Falou? Valeu. Saudações Cruz Maltina.